vamos lá. Hoje a gente vai falar de assuntos importantes, né? Teremos um painel primeiro aqui sobre contabilidade, mas depois teremos o grande painel dos nossos ganhadores, dos profissionais. Estou ansiosa para ouvir o que eles vão dizer para nós também, trazer a experiência deles. Bom, para falar um pouquinho aqui sobre o nosso painel, né, é bom a gente lembrar que a gente está num momento crucial da nossa história, com a sustentabilidade, que é uma necessidade inadiável. Com a COP30 se aproximando e sendo realizada no Brasil, em novembro, em Belém do Pará, temos a oportunidade de refletir e agir, que é o mais importante. E é aqui que a ANEFAC entra em cena, porque, como uma instituição amplamente referenciada, desempenhamos um papel vital em um mundo onde as mudanças climáticas dominam as atenções empresariais e regulatórias. Está chovendo em Ubatuba não é por causa do câmbio climático, porque sempre choveu em Ubatuba, né? Aliás, chuva, né, se não chovesse, ia ser uma coisa rara. Aí sim seria câmbio climático se estivesse sol em Ubatuba. Que a grande vantagem é que, como está chovendo, estão todos aqui, porque se tivesse sol, estariam na praia, né? Bom, somos mais que observadores, somos agentes de transformação e adaptação, capacitando empresas a reformular suas estratégias e práticas frente aos desafios sustentáveis. Nosso compromisso com a inovação e liderança é evidente à medida que ajudamos nosso ecossistema a não apenas enfrentar, mas prosperar sob as novas diretrizes climáticas. Esse é o nosso compromisso com o futuro e esta é a ANEFAC. Ou como ontem a gente estava... Bom, já que a gente não fez a caminhada, a gente... E algumas pessoas... o Charles e o Davi fizeram, sim, as duas únicas pessoas que fizeram a caminhada. Mas como a gente não fez, a gente ficou ali no deck. Primeiro a gente abriu uma cerveja, já que a gente estava ali, né? Para fazer o quê, né? Já não posso caminhar, já que eu não posso consumir energia, eu vou, né? Vou consumir calorias aqui. E aí o mais engraçado foi quando desapareceram 3 pessoas, né? O André, o Flávio e o filho do Ari. E aí, como eles desapareceram, a Tati, cadê a Tati? Acho que ela está dormindo ainda, porque ela deve ter apanhado, né? Depois, né, do que ela fez. Assim, já que o marido dela desapareceu, a gente abriu o espumante dele. Aproveita que ele não está aqui, né? Então, aí ele soltou uma que eu achei legal, é o ANEFAC. Então, criamos a ANEFAC, não só a ANEFAC. Mas vamos lá. E é com grande entusiasmo que vamos dar início aqui ao nosso primeiro painel do dia, a nova era da contabilidade, do compliance à estratégia. A contabilidade se transforma em uma aliada estratégia na criação de valor para as empresas, além de discutir as mudanças nas normas contábeis e fiscais que apresentam desafios e oportunidades constantes, né? A gente está sempre melhorando as nossas normas contábeis. Outro desafio importante que devemos lembrar é a digitalização da contabilidade e os benefícios de contar com as informações em tempo real, bem como com o seu papel crucial na gestão de riscos e na governança corporativa. Bom, vamos prosseguir com o nosso painel. Por favor, se vocês puderem colocar aqui as fotos dos nossos painelistas, para eu chamar aqui para o palco. Vamos descobrir a nova era da contabilidade? Estão prontos? Vamos lá? João Carlos Castilho Garcia, presidente do CRC. Bom dia, João. E o nosso segundo painelista, o Antônio Carlos Souza dos Santos, presidente do SESCOM. Então vamos sentar aqui e bater um papo sobre essa nova era da contabilidade. Eu vou dar um microfone verde para eles. Vai, Palmeiras. É isso aí, né, Genaro? Bom, a gente vai falar sobre a nova era da contabilidade, mas o que será que é essa nova era? Eu quero ouvir aqui dos nossos painelistas. João, pode começar? A nova era, bom dia a todos. Primeiro, obrigado aqui pelo convite. Obrigado aí à direção da ANEFAC, eu gosto muito. Eu fui em todos os congressos, menos um, viu, Genaro? Que minha filha estava formando, fui na formatura, mas desde o primeiro de Barra Bonita, eu estava lá. Minha mulher estava grávida da Rafaela, da minha primeira filha, mas sempre
sempre presente aí no Congresso. E aqui na NEFAC, Marta, é muito bom assim, né? Porque tem a Marta que está aqui para conduzir o painel, muito fácil dividir o palco com a Marta e com o Toninho. Então, qualquer coisa, a gente tem 2 especialistas aqui, as perguntas para os especialistas aqui, né? A gente desenrola aqui o começo e a pergunta para os especialistas. E aqui na NEFAC, Marta, estava vendo, tem o Gildo, cadê o Gildo? O Gildo está escondidinho, lá já foi presidente do CRC, é o responsável por eu estar aqui no CRC, viu, Gildo? Ele sabe disso, que ele que me convidou para entrar como conselheiro do CRC. A gente tem o time de conselheiros aqui, do CRC, aqui parece até que a gente está numa mini plenária aqui, né, Eli? E a gente tem outros conselheiros, o Charles já foi conselheiro do CRC, o Raul, conselheiro do CRC, o filho do Raul também. Então a gente tem bastante... O Charles foi junto com o Raul, né, Charles? No conselho. Então, muito bom estar aqui nesse congresso. Mas vamos lá, Marta, qual que era a questão aí? O que é essa nova era da contabilidade? Feito a introdução. Bom, a nova era da contabilidade, a contabilidade, ela continua sendo a contabilidade. A gente, para coletar informações, fornecer informações para tomar a decisão. Eu acho que a nova era da contabilidade, a função básica, a função teórica, ela continua, ela não mudou. O que mudou foram os métodos. Os métodos estão totalmente diferentes. A gente tem a questão da automatização, a forma de fazer é totalmente diferente de muitos anos atrás, totalmente diferente de poucos anos atrás, e vai ser totalmente diferente no futuro próximo. Então, os métodos vão mudar totalmente. E com isso, a gente também tem novas funções, sustentabilidade, ESG, funções que a contabilidade está entrando no protagonismo. Nós entramos aí no protagonismo aí dos relatórios de sustentabilidade. Teve até uma discussão de função exclusiva do contador. A gente tem as normas do Conselho Federal, que essas normas são a emissão dos relatórios, a certificação, e a emissão do relatório, função exclusiva do contador, e outras profissões reclamaram um pouquinho, né? Os economistas, né? Tem querendo transformar isso aqui em função compartilhada. Então, temos aí uma forma de fazer e algumas outras funções que entraram para a contabilidade. E lembrando que a contabilidade, a gente tem um grupo seleto aqui de componentes que participam da NEFAC, de grandes empresas, mas a gente tem um contingente muito grande de contadores, de empresas, de pequenas empresas, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas a nova era da contabilidade é essa, Marta. Uma nova forma de fazer, inteligência artificial, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais a fundo desses temas aqui. Mas obrigado aí da pergunta. Não, é um prazer estar nesse painel, porque eu estou com 2 ícones aqui, né, da contabilidade paulista, porque eles participam de instituições, ou se dedicam, né, à profissão, defendendo a nossa classe e também buscando a melhoria, que eu acho que é isso que é importante. Então, o João está à frente do CRC, mas já foi presidente da NEFAC, e tem atuado fortemente nisso, e você vê na fala dele, né, essa importância de proteger a profissão, assim, para que estejamos sempre em evidência. Não é só uma questão de determinar responsabilidades, mas de criar condições para que a gente consiga cumprir a nossa responsabilidade de que a informação seja cada vez melhor. E aí que entra a questão da sustentabilidade, né? Porque se a gente tem que dar informação econômico-financeira sobre as empresas, tem muita coisa que é risco de que isso não aconteça no futuro. E aí a gente tem toda essa preocupação com os riscos. Então, eu quero agradecer aqui, frente a todos, todo esse empenho do João e do Antônio junto às instituições. E o Antônio, no SESCOM, ele tem um público um pouco diferente, né? Um público focado aí nas empresas e serviços contábeis, mas eu nem li o currículo ali do Antônio, mas ele participa como conselheiro de um monte de entidades aí, buscando sempre a discussão focada na área tributária, né? Você tem uma atuação muito forte na área tributária. Então, traz essa visão para a gente dessa nova era, nessa visão das empresas, de serviços contábeis, como que isso tem, vocês no SESCOM têm olhado isso? Obrigado, Marta. Obrigado, ANEFAC, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã.
De fato, assim, é inegável que a profissão contábil mudou absurdamente nos últimos 10 ou 15 anos. Eu acho que a gente vive transformações nos últimos 15 que nós não vivemos nos últimos 100 ou 200 anos. Muitas coisas têm provocado esse tipo de mudança, né? Acho que o João falou bem aí da questão das normas contábeis, né? A gente sempre viveu no Brasil a questão da contabilidade fiscal, né? O nosso trabalho sempre foi muito voltado para fechamento da contabilidade fiscal. As nossas práticas sempre foram para determinar a contabilidade sobre o olhar do fisco e não sobre o olhar do investidor. E a harmonização das normas contábeis com as práticas internacionais trouxe essa mudança de visão. Então, acho que isso já começa, nos últimos anos, a mudar um pouco o papel do contador. A questão do avanço da tecnologia também é inegável, que tem mudado bastante o papel da atuação do contador. Como se diz muito, né, os dados são o petróleo do futuro, e eu acho que ninguém domina tanto os dados dentro de uma corporação como os profissionais de contabilidade. Eu acho que o problema do passado é que a gente não tratava isso com a devida atenção, né? A gente se preocupava muito com as questões mais práticas de fechamento do balanço, como eu disse, sempre sob o olhar do fisco e não sob o olhar do investidor, mas a gente tem um universo de dados absurdo, né? E quem sabe trabalhar com esses dados, a gente vai poder falar um pouquinho mais no decorrer da nossa conversa sobre a quantidade de dados relevantes que podem se transformar em informações estratégicas para as empresas e que muitas vezes a gente não se utiliza disso, né? As questões de cibersegurança também são informações importantes e que têm entrado na agenda dos contadores. Fora a questão da ESG, acho que a questão da ESG é um detalhe muito... A agenda ESG é um detalhe muito importante, porque nenhum profissional sabe reportar informação corporativa como profissional de contabilidade. E talvez por isso a questão dos relatos ESG, quando se começou a falar de padronização de relato ESG, o primeiro profissional que se pensou foi o profissional de contabilidade, porque a gente é que sabe reportar dados corporativos. O detalhe é que a gente estava muito acostumado a reportar dados financeiros. E aí, quando se começa a criar a norma para reportar dados não financeiros, tem um primeiro estranhamento do profissional de contabilidade, mas eu acho que isso vai passar logo e a gente vai aprender muito rapidamente a preparar isso de maneira padronizada para que haja comparabilidade, né, não só no Brasil como no mundo todo, trabalhando dados financeiros e dados não financeiros. E, finalmente, acho que a questão da reforma tributária, que você comentou aí a respeito da questão de tributos, porque eu acho que muda completamente o nosso cenário de futuro com a reforma tributária. A gente sai de um sistema tributário e entra num completamente disruptivo, né? A reforma tributária poderia ter mudado o sistema que nós tínhamos no passado, mas optou-se por criar um sistema completamente diferente, disruptivo, e eu acho que o papel do contador, orientando as suas empresas, não só em relação à questão das mudanças de tributo, o quanto era e o quanto ficou, mas em uma série de outros aspectos, né? A gente está mudando conceitos como origem e destino, isso vai fazer com que empresas tenham que mudar questões logísticas, sede e tudo mais. Tudo isso são informações que estão concentradas em dados de domínio dos profissionais de contabilidade. Isso tudo muda muito o nosso cenário e eu acho que a gente pode chamar isso de nova era da contabilidade. Nossa, muito bom. E depois eu vou querer que você conte um pouquinho, ou você já podia adiantar, o Sescom tem feito uma ação recorrente, interessante, de levar sempre grupos para fora do país, né, que a gente estava comentando no café da manhã hoje, e a discussão sobre essa nova era da contabilidade, fora aqui do Brasil, é a mesma? Traz um pouquinho dessa... Você já participou de vários, né? Sim. Eu acho que os desafios para os profissionais da contabilidade são muito parecidos no Brasil e no mundo, né? Eu acho que a gente tem alguns desafios nossos que são próprios, como é o caso da reforma tributária, apesar que fora do Brasil também estão muito de olho no que está acontecendo aqui e estão de olho sobre um aspecto muito positivo,
porque um dos fatores de investimento estrangeiro, quando uma empresa decide ir para investir em outro país, é o aspecto regulatório. Né? E a gente sempre teve a nossa piadinha interna que o Brasil não era para amadores. Né? Então, tinha muita empresa que preferia, às vezes, quando ia investir na América do Sul, ir para a Argentina e fazer sua distribuição via Argentina para a América do Sul, do que vir para o Brasil por conta dos aspectos regulatórios. Agora, a gente começa a colocar um pouquinho mais de ordem nesse caos, que era o nosso caos tributário, com a reforma tributária. Então, eles estão de olho, sim. Mas questões como a agenda ESG, cibersegurança, a questão das normas de contabilidade também, sobre o ponto de vista de padronização de demonstrações financeiras, também são agendas que os outros países têm, assim como a gente tem. Muito bom. Bom, a gente tem que aproveitar que a gente está com o João aqui, ele pode trazer informações privilegiadas do sistema CFC-CRC para nós, né? Não sei se podia, né, hein, Wander? Mas, para dizer um pouquinho como que está sendo a estratégia do sistema em relação a essas novas responsabilidades, se você puder contar um pouquinho para a gente, nessa parte de estratégia mesmo. O sistema CFC-CRCs, ele é estruturado do Conselho Federal de Contabilidade, que ele é responsável por emissão de normas contábeis, normas profissionais para os contadores seguirem, normas profissionais dos contadores das empresas. Estou falando de todo tipo de empresa, né, de auditoria, de perícia, de contabilidade, terceiro setor, e controle dos CRCs, dos 27 regionais, 26 estados, mais o Distrito Federal. Os CRCs, por sua vez, têm a responsabilidade de registro, pessoa física e jurídica, de fiscalização, somos órgãos de fiscalização, órgão regulador, como a autarquia federal, mas a gente ganhou uma grande tarefa, que eu acho que deu uma maior amplitude na atuação do Conselho de Contabilidade, que foi o desenvolvimento profissional, que ele não está fora do radar do Conselho, do órgão regulador. Então, entrou em 2010, foi entrando com o convênio da CVM, para fazer pontuação, para pontuação de auditores, inicialmente para auditores de companhias abertas, depois para auditores, são os 40 pontos aí que a gente faz aí para a educação continuada. Entrou categoria de peritos, entrou categoria de contadores de empresas de grande porte, então, por categoria, a educação profissional continuada, quem quiser permanecer nessas categorias tem que cumprir os 40 pontos. Isso aqui deu uma amplitude um pouco maior aí na nossa atuação. Eu acho que deu visibilidade e deu uma importância. Então, o sistema hoje, em termos de numerologia, o CRC é grande. A gente tem hoje contadores ativos registrados no CRC São Paulo, mais de 150 mil. Então, registrados ativos hoje. E de empresas, nós temos 26 mil empresas no estado de São Paulo, empresas de contabilidade, de todas as categorias, sendo que são 19 mil sociedades e 7 mil empresas individuais. Então, grande contingente de empresas. Quando a gente fala num fórum desses, a gente fala aqui de grandes empresas, contadores de grandes empresas, mas a gente, como órgão, como CRC, a gente tem a responsabilidade por todos os ramos de atividade, todas as empresas, todo tipo de trabalho de contabilidade, todos os níveis, para empresa pequena, para todo esse ramo. Então, o sistema CFC-CRCs, ele tem atuado muito nessa questão da educação profissional continuada, do desenvolvimento profissional. Tem o Wander aqui, que está na vice-presidência, né, Wander, do CRC, que está conduzindo essa pasta, mas a gente tem uma atuação muito forte, procuramos fazer muitos eventos em conjunto com todas as entidades congraçadas do Estado de São Paulo, aqui o SESCOM é uma delas, mas a gente atua em conjunto com todas, e na nossa gestão, o lema CRC-SP para todos. Então, não só atender um ramo de atividade, mas a gente vai atender os contadores de grandes empresas, de pequenas empresas, os auditores externos, auditores internos, peritos. Então, a nossa abrangência é muito maior. E falando um pouquinho nisso, né, Marta, quando a gente fala de agendas, por exemplo, de sustentabilidade, se pensa, não, sustentabilidade está focada na grande empresa, mas não está. Porque a grande empresa tem essa agenda, tem os relatórios, tem todo o trabalho em cima desse tema, mas você tem os fornecedores das grandes empresas, tem os fornecedores dos fornecedores. Então, a cadeia é muito maior
do que se pensar, não, se isso aqui só aplica só a um tipo de empresa. E o nosso público de contadores, os escritórios de contabilidade principalmente, estão focados aí tem que estar inseridos nessa agenda nova, nessa agenda eficiente, nessa agenda de novos temas. O Conselho tem seguido, vocês sabem, aí o CPC tem esse grupo, teve reunião ontem do CPC e do CBPS, ontem lá no CRC. A gente cede lá a nossa sede para isso, então a gente apoia todas essas iniciativas para estar harmonizado com as normas internacionais de contabilidade. Então a gente está à frente disso, o CPC faz, e os órgãos reguladores eles reemitem as normas, né, para todas as categorias aplicarem. E a gente está inserido em toda essa agenda, a gente está envolvido diretamente nessa agenda toda de transformação, nessa harmonização com o mundo. E, já fazendo aqui a propaganda aqui da gestão do CRC, temos aí o projeto, acho que muitos conhecem, do CRC Portas Abertas. O CRC Portas Abertas, o CRC tem aquela estrutura grande lá na sede, são 18 mil metros quadrados, todas as configurações de espaço, e hoje está aberta para todos os contadores e empresas de contabilidade usarem. Para usarem, nas equipes, atenderem clientes, fazerem reunião com o pessoal da empresa, treinamento. O espaço está todo aberto, tem muitas empresas usando, tá? É um grande sucesso, mas com isso a gente colabora com a classe contábil, com o uso daquele nosso espaço, de forma gratuita. É só agendar pelo site e a gente pode compartilhar tudo isso com a nossa classe contábil, viu, Marta? Como ajuda aí para os nossos associados. É muito bom saber que o CRC está com essa visão de portas abertas, né, em todos os sentidos, para atender esses contadores nas suas necessidades, quais sejam elas, inclusive de melhoria, de desenvolvimento profissional e tal. Mas voltando um pouquinho no tema do nosso congresso, que é liderança humanizada em tempos digitais, Antônio, conta um pouquinho para nós aí como que a gente consegue ter ou estratégias que a gente possa ter para digitalização e sem perder essa parte da humanidade. Como eu estava comentando no início, acho que sob o aspecto da evolução tecnológica, acho que poucas profissões tiveram um avanço tão significativo quanto a profissão contábil. Quando a gente fala de processos de automação, inteligência artificial, acho que o mercado de tecnologia teve um olhar muito generoso para a contabilidade. Hoje a gente tem muitos sistemas, muitos softwares com aplicações de automação, de inteligência artificial e, como eu comentei aqui, que conseguem fazer com que esses dados, né, toda essa massa crítica de dados que a gente tem, se transforme em informações valiosas e extremamente relevantes para a tomada de decisão. Né, hoje a gente tem muita coisa de IA com análise preditiva, né, que fazem modelagens de cenário what if, né, que você coloca lá, se a minha venda aumentar em 10%, como é que fica o meu lucro? Se eu tiver tal cenário, como é que fica tal situação? Então, tudo isso já são tecnologias aplicadas e disponíveis dentro do mercado contábil. Né, sobre o aspecto da reforma tributária, por exemplo, já rapidamente começaram a surgir tecnologias extremamente interessantes. Hoje você já tem algumas calculadoras de reforma tributária, onde você coloca os SPEDs, né, SPED contábil, SPED fiscal, ECF, EFD, e ele te traz uma série de cenários, não só em relação à reforma, mas inclusive mapa de calor, mostrando onde estão as suas maiores compras, né, onde está a sua cadeia logística principal, onde estão seus maiores clientes, e te coloca no mapa qual seria a melhor localização para a sua empresa. Porque vamos lembrar que a nossa matriz de decisão, se a gente for falar do nosso sistema tributário atual, não era eficiência, né? A nossa matriz de decisão era imposto. As empresas se instalavam onde era mais barato pagar imposto. Por isso que a gente tinha a tal da guerra fiscal, empresas indo para a Bahia, para Goiás, para uma série de locais onde não necessariamente era o melhor local para ela se instalar, mas é onde ela pagaria o menor imposto. Com a reforma tributária, a gente muda um pouco esse cenário. Né? A gente tem uma padronização da questão do pagamento de impostos, não existe mais benefícios fiscais, acaba com a guerra fiscal e a matriz de decisão passa a ser eficiência.
E quem é que tem essa informação para poder passar para a empresa? De cadeia logística, de compras, isso está tudo concentrado em dados fiscais que está na mão de contador. Por isso que eu digo que dado é petróleo. Se a gente souber minerar isso daí e passar isso como informação estratégica, isso é extremamente relevante. Tecnologia a gente tem para isso. Essas tecnologias estão todas disponíveis, são tecnologias de mercado e a gente precisa se apropriar dela. Business Intelligence, por exemplo, já é algo extremamente comum. Muita gente no mercado, você pode contratar, o cara vem, prepara isso para você. Se você quiser contratar já hoje dashboards já montados, né, que você consegue conectar isso ao banco de dados da empresa. Lá no nosso escritório, por exemplo, a gente já trabalha com BI conectado ao banco de dados. Eu parei de ter aquela situação do cliente perguntar para mim assim, e o fechamento? Quando vai ser o fechamento? Ele já não se importa mais com o fechamento. Ele tem a informação no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Todo dia ele pode olhar a tela dele de dashboard e se ele emitiu uma nota fiscal, isso já foi para o sistema e já foi para o painel do BI. Então ele passa a ter informações em tempo real. Isso é possível, não é nada tão complicado assim e está na nossa mão. A gente tem como fazer isso daí. Ou seja, o contador que não utilizar desse mundo, desse tempo, toda essa tecnologia, ele está afadado ao insucesso. Podemos dizer isso? Eu acho que sim, né? Acho que acontece naturalmente uma peneira. Claro que você sempre... Nós temos um mercado muito vasto, né? Acho que tem carteira para todo mundo, mas para aqueles clientes que são mais exigentes e que usam os dados contábeis para poder tomar decisão, esses não vão conseguir ter, os profissionais de contabilidade não vão conseguir ter clientes com esse perfil, né? Eles realmente vão precisar de empresas que estejam utilizando tecnologia, e aí entra o aspecto da humanização, porque estava dando o exemplo do BI, né? Eu tenho os dashboards, o cliente tem à disposição, mas a nossa reunião mensal para discutir número continua existindo, porque ele quer ter esse contato, ele quer entender melhor os números, ele quer ouvir a nossa opinião para saber o que a gente tem a dizer em relação às estratégias dele, ao orçamento, ao comportamento dos números. Então, a questão da humanização não substitui a questão da tecnologia. E, João, essa parte de desenvolvimento profissional, como que tem sido no CRC em relação a isso, a humanização e digitalização? Ou o desenvolvimento é mais focado em normas? Quais que são as estratégias aí do CRC? Bom, como a função é muito grande, ela abrange todas as funções, tanto soft skills e as hard skills. Mas a gente sempre tem que ressaltar uma coisa, né? Que assim, tudo feito o robô não tem coração, né? O contador tem coração. Então a gente consegue, né, fazer isso aqui que o Toninho estava comentando, né? Estar com o cliente, conversar com o cliente, participar de reunião de resultado, o número está lá. Mas a gente tem que estar lá junto do nosso cliente. Com relação a desenvolvimento profissional, parou o barulho aqui. Nossa, que bom. Que bom, hein? Com relação ao desenvolvimento profissional, temos feito aí, a função é muito grande, Tivemos aí participações no ano passado, quase 100 mil participações em atividades de desenvolvimento profissional no estado de São Paulo. A gente tem atividades online, atividades presenciais, seminários, palestras, fóruns, convenções regionais, desse ano vão ser 4. A gente tem a Convecon, que a cada 2 anos vai ser 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Espero ver todos lá na nossa grande convenção. Mas, Marta, ela foca nos 2 aspectos. Reforma tributária, por exemplo. Temos vários eventos de reforma tributária, vários, e com várias configurações. Desde da parte mais normativa, quanto a parte mais prática. Outro dia teve um palestrante nosso que abriu a planilha de Excel, fez simulações, trouxe o negócio trouxe a calculeira toda, né? Não só a teoria, né? O que está na lei. Então, ela vai de ponta a ponta, tem menu para todo mundo, né? Para toda a especialidade. E reforma tributária, tem temas aí regulatórios, tem temas de soft skills. Então, a abrangência é muito grande para que o contador possa escolher. A área pública,
As IPSAs, a implantação de normas para a área pública, é um grande tema. A gente não olha muito, né? A gente está acostumado com o setor privado, a gente não olha muito na área pública, né, Belofa? Mas a gente está dando muita atenção para a área pública, tem muita gente da área pública. Teve, há 2 semanas atrás, tivemos o Secofem lá na FECAP, o Alexandre estava ajudando a conduzir, eram 1.200 pessoas, né, Alexandre? 1.200 participantes da área pública, de contadores de estados e municípios, foi na FECAP, foi a semana inteira, de discussões de normas contábeis. Então, estão atendendo as normas contábeis da área pública, que é o grande público, que está fora da nossa rota empresarial, mas é um grande público. Prestação de contas dos estados, municípios, autarquias, empresas públicas, terceiro setor, fórum de terceiro setor. Então, a gente atinge um grande número de funções que, às vezes, a gente se concentra numa só, né? É o nosso DNA, área empresarial, grande empresa, mas a contabilidade é muito grande. Na área pública, os seminários têm vindo assim. Quando a gente faz seminário de meio-dia, nós fizemos um em Jaú, outro dia, e mandamos ofício para todos os prefeitos das cidades vizinhas. Eu achei que não ia ter muita gente, mas o auditório da faculdade lá estava lotado, deu overbooking. Contadores das prefeituras e das empresas ligadas às prefeituras da região, lotado. Então, fizemos uma parte básica, balanço orçamentário, balanço financeiro, regulatória, mas a parte mais interessante foi a parte gerencial da área pública, onde a área pública não tem uma obrigatoriedade, como a empresa privada, de apuração de custo por absorção, dos critérios. A área pública pode adotar para apuração de custo RKW, custeio variável, absorção, margem de contribuição, ela tem a flexibilidade. Então, foram apresentados alguns painéis de apuração, por exemplo, de como se calcula, opções, o metro quadrado de asfalto, o custo da criança na creche, um custo de atendimento para a área pública, para atender a área pública, mas da forma gerencial para a pública. Então, a gente procura, como abrangência, a gente tem essa grande abrangência e todos os tipos de contadores na nossa base, a gente procura fazer um negócio muito, muito geral e atender pessoas que estão em todos os lugares do estado de São Paulo. E lugares longe, né? Tem Andradina, Presidente Prudente, tem focos aí que não concentrados só na capital, mas a gente tem muito local e a gente está indo para lá. Vocês vão até estar fazendo algumas visitas também, acho que são 9, né, Toninho, que vão fazer, né? 12 visitas, a gente está acompanhando, nos eventos do CRC, a gente convida as entidades, todas as entidades estão com a gente em todas essas iniciativas, que dá muita força. E o Estado de São Paulo, Marta, as entidades contábeis caminham juntas, com congraçamento. Então, não caminham um para o seu lado, o outro para o outro, para um falar que é maior que o outro que é melhor que o outro. A gente caminha de mão dadas, a gente tem um grupo de presidentes, a gente combina para não conflitar a agenda, e todos são convidados para todos os eventos de todas as entidades, para a gente ir se ajudando. E a ANEFAC se orgulha de fazer parte desse congraçamento como convidada, e temos o Gildo lá agora nos representando. Então, é importante ter todo esse relacionamento. Eu vou pegar das perguntas aqui, vou aproveitar uma pergunta do Charles, para já emendar aqui uma outra visão, né? Porque quando a gente fala dessas ações, a gente está pensando muito em como atender o contador, que essa é a visão do CRC. E emendando na pergunta do Charles, eu não estou fazendo exatamente a sua pergunta, mas eu estou emendando o assunto. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Madeira e a gente estava falando, nossa bolsa está uma tristeza, né? Então, a gente não tem abertura de capital, a gente só tem empresas fechando capital e parece que a nossa bolsa vai deixar de existir se seguir nesse caminho. O Antônio trouxe uma visão interessante do empresário contábil ouvindo na questão de humanização, né? Ouvindo o que o dono da empresa quer. Porque o que ele falou, não adianta só fazer um dashboard que o cara vai ter informação, mas eu preciso conversar com o cara. Mas pensando nas empresas grandes, porque a pergunta do Charles, eu vou fazer a sua pergunta, mas eu estou floreando ela, né? Como os contadores podem prestar mais conteúdos úteis para os donos das empresas, que foi nessa linha que o Toninho falou, e o que os donos querem receber mais? Nessa pergunta eu acho interessante, eu gostei muito da pergunta do Charles, porque assim, quanto a gente está ouvindo o mercado? Será que a gente está gerando informação para nós mesmos? Ou será que a gente está ouvindo, uma reflexão mesmo, será que a gente está ouvindo o mercado? Não sei se vocês querem comentar, se eu provoquei demais, não estava combinado isso aqui, né?
porque vem da pergunta do Charles, fica à vontade. Posso começar respondendo? Não, porque a pergunta do senhor Charles é muito interessante, né? A gente tem muito hábito de entregar o nosso produtinho de prateleira pronto e nem sempre isso atende. Eu lembro muito de um colega que foi nosso vice-presidente lá no Sescom, do Vanildo, que ele falou que ele preparou, na época, a gente não estava na era dos BIs ainda, né? Mas aí ele preparou lá todo um balanço bacana, bonito, colocou uns relatórios atrás e foi levar para o cliente dele para fazer uma reunião, né? Todo orgulhoso daquele trabalho que ele tinha feito, e o cara tirou do envelope, elogiou, falou que estava bacana, e aí tocou o telefone, e aí a primeira coisa que o cara fez foi virar do outro lado e começar a anotar o recado que ele precisava anotar do que ele estava ouvindo no telefone, no verso do papel que o Vanildo tinha falado. Ele falou que ele ficou tão chateado com aquilo. Então, assim, a gente também tem essa coisa de tentar levar algo que, às vezes, a pessoa não quer consumir. Quando eu falo dessa questão do BI, né, conectado a banco de dados, a primeira coisa que eu peço para o cliente, quando eu vou visitá-lo, eu falo assim, deixa eu ver sua planilha de Excel aí de gerenciamento do seu negócio. Porque todo mundo tem sua planilhinha de Excel de gerenciamento. Então, eu quero tentar entender sobre o olhar dele, é o que a gente estava ouvindo muito ontem sobre escuta ativa, né? O que é importante para ele em termos de gestão do negócio dele? Às vezes, para ele, importante é um dado mais financeiro, às vezes é um dado mais de gestão de pessoas, de absenteísmo, ou sei lá, depende daquilo que para ele é importante. Então, se eu conseguir olhar para a planilha de Excel, que faz com que ele gerencie o negócio dele no dia a dia, eu vou transformar aquilo num dashboard automático de uma maneira muito tranquila. Então, isso não é o problema. Eu só não quero levar para ele um dashboard de balanço, com todas as informações de contas contábeis, se não é aquilo que ele quer enxergar. Então, acho que a questão da humanização passa por isso também, de tentar olhar para o outro e verificar aquilo que é importante para ele. João? A nossa experiência vai na linha do que o Toninho falou. Nós temos também no nosso escritório, o BI é o que está dando valor ao nosso serviço. Nós sofremos no passado muito com a questão tributária. A gente era visto como agente arrecadador, mas isso aí é o que dá valor ao negócio, a parte gerencial. Mas a gente não pode esquecer da parte básica. Para a gente chegar na parte gerencial, o nosso desejo é assim, eu só gosto de contabilidade gerencial, não gosto da parte tributária. Não é isso, né? A gente tem que ter a base. A gente tem que fazer a base, né, para chegar na ponta. Se a gente não tem a base bem feita, o banco de dados bem feito, a contabilidade bem feita, os números, a coleta de dados, a gente não consegue tratar os dados para gerar informação. E a parte tributária, apesar de muitos não gostarem, ela é muito relevante e a gente tem que cumprir. A questão é a gente dar uma melhor forma de cumprir, um melhor planejamento, uma forma mais automática, fazer mais rápido, para a gente se preocupar menos tempo com isso, fazer melhor, para ter uma eficiência melhor e ir para os BIs, onde a gente possa fornecer o que o cliente quer enxergar, que é o cliente, tem várias ferramentas hoje de BI, que tudo em tempo real. Está na nossa mão essa instalação, a informação ficar consistente com a contabilidade, não ficar aquele negócio, a contabilidade está isso, mas por que deu o resultado isso? Ser sempre a mesma informação, ser sempre o mesmo banco de dados. A nossa função, para a parte de gerencial, é isso, é fazer a parte básica, fazer a parte toda estrutural, mas chegar na ponta, chegar na informação gerencial. Deixa eu aproveitar, se você comentou alguma coisa aqui, Marta, da questão da Bolsa de Valores, né, dos investimentos, diminuição de investimento, a Bolsa não... Mas a gente tem uma outra onda acontecendo, que são os investimentos nas empresas de contabilidade. Não estão na Bolsa, mas hoje tem um grande movimento mundial de compras de empresas de contabilidade que a gente tem enxergado no mercado. É comum aí nos outros países, a gente tem uma regulação diferente aqui de alguns países. No Reino Unido, por exemplo, empresas de auditoria, pode ser empresas abertas, tem ações, né? Mas não é a nossa realidade Brasil. Mas, de um tempo para cá, os Estados Unidos tem um movimento enorme de compras de empresas de contabilidade, compra de empresas de processamento contábil. No Brasil, tinha uma vedação do sistema CFC-CRC da regulação, tem que ser contador dono das empresas. Então, no sistema,
viam muitos pedidos, né, de registro de empresa de sócios não contadores, que é proibido pela nossa regulação, pelas nossas resoluções. Mas a gente começou a receber muitos pedidos, essas empresas, esses investidores, pedindo na justiça o registro, e a gente teve que conceder registros. Então, tem muita empresa vindo hoje e investir na empresa de contabilidade, apesar da Bolsa. Você falou, mas em outros ramos como o nosso, tem muito interesse internacional, tem muito capital internacional. Tem vários grupos que a gente tem recebido, e as empresas estão sendo vendidas para esses grupos, Marta. E esses grupos se interessam pela nossa carteira, pela carteira recorrente da contabilidade, pela capacidade que a gente tem de geração de receita, de negócio, e é uma realidade hoje, e essa realidade não vai parar. Temos notícia aí de vários grupos e várias transações já feitas aqui no Brasil, apesar de uma certa proibição, e de todos os níveis, de empresas que fazem o processamento como empresas menores, que se interessam em volume de clientes, quanto empresas com qualificação técnica com determinado ramo de serviço. Tem acontecendo muito, apesar da Bolsa, você falou que a Bolsa está mais ou menos andando de lado, mas a gente tem outro tipo de investimento que está atingindo diretamente a gente, o nosso ramo de atividade. Mas será que em algum momento a gente vai poder ter empresa de contabilidade na Bolsa? Eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Porque a nossa Bolsa ela funciona desse jeito, mas se seguir a tendência mundial, não sei, né? Talvez, né? Tem a questão da responsabilidade nossa como profissional. É uma questão aí para ser discutida amplamente, que é uma questão complicada, né? Deixa eu falar uma curiosidade aqui a respeito da Bolsa. O Sescom São Paulo, acho que a maioria conhece por representar as empresas de contabilidade, as empresas de auditoria, mas a gente representa mais de 56 categorias profissionais diferentes, entre elas as bolsas de valores. Então, a B3 faz parte da nossa base de representação. B3, BMF, todos eles fazem parte da nossa base de representação, e a gente tem procurado uma proximidade maior com a B3, porque a gente acredita também que o profissional de contabilidade precisa de uma qualificação maior sobre o mercado de capitais. Então, a gente tem conversado muito com a B3 para tentar montar uma parceria e fazer com que, dentro do trabalho de educação continuada, entre também essa temática do mercado de capitais. É muito boa essa representação e essa visão que o Sescom tem em relação à Bolsa, né? Eu acho que a gente precisa evoluir, né? Então, a preocupação é muita aí. As perguntas que estão vindo estão sendo direcionadas para a reforma tributária, né? Parece que a gente não consegue fugir desse negócio, não. O Vertamati perguntou, né, sobre a carga tributária que é absurda, tal, como que a gente pode ser mais eficiente nesse cenário. Eu acho que o Vertamati é a pergunta que não quer calar, mas ninguém consegue responder. Mas eu vou passar para eles, já emendando numa outra... Na verdade, um comentário aqui do Guilherme Paludo, e que ele fala também que com a reforma tributária, que essa tão sonhada simplificação, né, se a gente vai conseguir... comparativamente aí a Alemanha, a Europa de uma forma geral, até aquilo que a gente sempre quis, né, de mudança do cenário, de separação totalmente da contabilidade da parte fiscal, ou seja, se a parte fiscal fica mais simplificada, Guilherme, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Eu estou tentando interpretar aqui, e o texto era longo, mas se com a simplificação da parte tributária, a gente consegue ter essa atuação do contador com uma visão muito mais contábil de geração de informação para tomada de decisões, esquecendo um pouco essa questão tributária. E fica a pergunta do Vertamati também, se vocês conseguirem responder, né? Quer começar? Quer que eu comece? Bom, sobre a pergunta de se nós vamos ter uma contabilidade mais gerencial e menos fiscal, obviamente isso depende muito do interesse do governo na gestão das empresas, né? A gente tem um país que o governo se mete em tudo, né? Sim, eles querem saber informações relacionadas a qualquer tipo de transação empresarial, diferente de outros países onde as empresas têm uma liberdade muito grande de atuação, sem interferência governamental e prestam muito poucas informações a respeito de apuração e de tributo, né? Você tem muito mais aquela coisa do princípio da honestidade, né? Você parte do princípio que você é honesto, que você está apurando os impostos de forma correta,
correta. Agora, se você estiver cometendo alguma irregularidade, o peso do Estado é grande sobre você. Muitos países atuam dessa forma e oferecem para as empresas uma liberdade muito grande de atuação. Infelizmente, não é o que acontece no Brasil, né? Aqui a gente tem o peso do Estado atuando diariamente, a gente tem que mandar SPED disso, SPED daquilo, EFD daquilo. Então, eles querem saber sobre tudo, informações sobre funcionários, né, de todas as maneiras. Então, infelizmente, a atuação do Estado, isso é um comportamento que eu acho que independe da questão da simplificação tributária. Eu acho que mesmo depois que a gente tiver com o aspecto de simplificação tributária, a gente ainda vai ter o peso, a mão do governo em cima das empresas, tentando fazer algum tipo de gestão. E a gente tem que lembrar que sobre o aspecto de imposto de renda e contribuição social, a gente não teve nenhuma reforma tributária ainda, né? Isso faz parte de uma segunda onda de reforma tributária. Sobre a questão da carga tributária elevada, acho que é inegável, né? A gente não tem como discutir que o Brasil não tem uma carga tributária muito alta, mas acho que a grande vantagem, né? O grande ponto interessante da reforma tributária é a transparência. E por que eu digo isso? Porque todos vocês viram a quantidade de matérias e informações que saíram no jornal quando se falou da carga tributária de 28%, que era a maior do mundo ou a segunda maior do mundo, né? Então, todo mundo começou a discutir isso, que absurdo, Brasil, carga tributária. Agora, se a gente for parar para pensar, o que a gente tem hoje? Ou, aliás, o que a gente sempre teve? Vamos somar aqui, 10% de IPI na média, 18% de CMS, já deu os 28%. Se a gente colocar PIS e COFINS aqui, a gente já está falando de 37,25%. Então, a gente tem a maior carga tributária do mundo ou a gente sempre teve a maior carga tributária do mundo? A diferença é a transparência, porque agora você discute isso de uma maneira mais clara. E quando você discute isso com transparência, você começa a gerar indignação nas pessoas e aí você tem chance de alguma coisa começar a mudar. Então, eu espero que a carga tributária diminua, acredito que vai diminuir no futuro. Óbvio que, sim, falando de governos, ainda mais os governos brasileiros, a gente tem que sempre ficar com os dois pés atrás, mas a tendência é a carga tributária diminuir. E como que está a discussão no SESCOM, antes de passar, João, mas como está a discussão no SESCOM em relação a se a empresa está no Simples, não vai valer a pena? Como que isso... Eu imagino que o SESCOM esteja se movimentando bastante. Sim, sim. Assim, o fato, a gente precisa entender também, falando de uma maneira um pouco mais geral, olhando de cima, que o governo entende que Simples Nacional e MEI são renúncias fiscais. Então, eles querem o máximo possível empurrar empresas para fora do regime. Esse é o grande objetivo, né? Nesse sentido, é um retrocesso, porque eu imagino que eles queiram fazer com que menos e menos empresas tenham aderência ao Simples Nacional. Tanto é que você vê que desde 2018 a gente não faz uma correção dos limites do Simples Nacional e do MEI. Agora, recentemente, na reforma tributária, na Lei Complementar 214, colocaram uma obrigatoriedade para a MEI emitir nota fiscal para pessoa física. Você imagina o absurdo que é um pipoqueiro emitir nota para quem compra um saco de pipoca, ou uma cabeleireira emitir uma nota fiscal para quem acabou de cortar o cabelo. É isso que vai acontecer a partir de janeiro de 2027. Então, quando se fala de simplificação do sistema tributário, você traz uma norma absurda dessa, impondo uma obrigatoriedade para o MEI. Mas isso não é feito do acaso. A ideia é empurrar pessoas para fora do regime do MEI. Então, porque o governo entende que isso é renúncia fiscal, a gente tem mais de 14 milhões de CNPJs no MEI hoje, eles entendem que perdem um volume absurdo de arrecadação, que boa parte dessas empresas faturam acima dos 81 mil ano, e de fato muitas faturam, né, porque ele precisa declarar lá o valor que ele fatura no ano, ele declara 81 mil, mas se ele não precisa emitir nota, fica muito simples. Agora, emitindo nota, eles vão conseguir empurrar essas empresas para fora do regime. Mas, voltando para a questão da reforma tributária, as empresas vão ter que observar muito em que condição ela está. Se hoje ela presta serviço para consumidor final, ela talvez não tenha necessidade de ir para um Simples Nacional com IBS e CBS, porque ela vai continuar pagando seus impostos através do Simples e não faz diferença. Consumidor final, pessoa física, não vai tomar crédito de IBS e CBS. Se ela está no meio de cadeia e vendendo o seu serviço ou o seu produto para uma empresa que precisa de crédito, ela vai perder muita competitividade se ela não apurar pelo IBS e CBS. Porque vamos imaginar que os departamentos de compras das empresas
empresas no geral agora vão começar a calcular preço líquido, né? Ou seja, eu tenho o valor do preço sem impostos, mais os impostos, qual é o meu preço líquido? Uma empresa do Simples Nacional que não optar pelo IBS e CBS, só vai transferir aquela parcelazinha do IBS ou CBS, PIS, COFINS, que está dentro do Simples Nacional. Então, ela perde competitividade. Imaginando duas empresas que emitem nota de R$1.000, se ela está no Simples Nacional, ela vai transferir ali 4% de crédito. Se ela está no Simples Misto, que é o com MEI, né, com o IBS e CBS, ela transfere 28% de crédito. Então, o preço líquido de uma empresa que opta pelo Simples Misto vai ser muito melhor, né? Então, essas empresas vão ter que optar por isso, vão ter aumento de carga tributária, mas vão ter mais competitividade. A empresa que ficar no Simples, ela vai pagar menos imposto porque ela vai ter menos cliente. Vai ter menos cliente. João. O Roberto perguntou aqui da diminuição da carga. Tem uma coisa atrás, né, que é a reforma administrativa, o tamanho do gasto do Estado. O André trouxe ontem dados riquíssimos, e a gente viu muita coisa aqui, muita coisa detalhada, então acho que a resposta já está aí, né? O governo precisa arrecadar, precisa ter carga tributária para pagar os gastos do governo, para a conta fechar. Mas a questão da transparência do que a gente está pagando, hoje isso aqui é muito obscuro, a gente paga muita coisa que a gente não sabe o que é. Então, vai ser mais transparente, onde a sociedade vai poder ter uma visão melhor do que está sendo pago, efeitos comparativos com outros países, com os ramos de atividade. Isso vai trazer um benefício à reforma tributária, mas a carga tributária, todo mundo tem dúvida aí se dá redução, se tem redução, se não vai ter redução. A gente vive no Brasil, né? A gente sabe como é que funciona a sistemática ao longo da história. E vamos entrar, a partir do ano que vem, no período de transição. O período de transição, para nós, contadores, a gente vai ter muita obrigação e apuração duplicada. Vamos viver alguns bons anos, uns 7 anos, com regime de transição. Então, vai ter que fazer um, vai ter que fazer outro. Vai ter que entregar uma obrigação, vai ter que entregar outra. Vai ter que recolher imposto, vai ter que recolher outro. O sistema nosso, do CRC, nós temos acompanhado isso, temos até alguns, são acho que 12 ou 13 tipos de mudanças que estão sendo feitas operacionais, e a gente está participando, não é um negócio aberto, mas a gente está participando de testes aí do que vai ser mudado na parte operacional. O Renato Prone aqui é um dos nomeados aí para fazer teste de algum tipo de mudança junto à Receita Federal, que foi acertado com o sistema CFC, né, Renato? Ele está ajudando a gente nesses testes. Então, nós estamos aí envolvidos aí na parte operacional dessas mudanças, na parte de sistema, como vai funcionar, já estamos trabalhando nisso. Mas vamos viver um tempo turbulento aí, viu, Roberto? Nos próximos anos. Quem tem escritório, quem tem clientes fixos, com honorários fixos, vai escutar aquele negócio. Não, já pago você para fazer isso. Vai ser difícil repassar para alguns clientes honorário para essas tarefas adicionais. O cliente não vai aceitar, vou ter que pagar mais, eu vou ter que pagar mais imposto, vou ter que pagar mais contador ainda, né? Vai ter uma grande discussão com alguns clientes. A maioria dos clientes, acredito que não vai aceitar aumento de honorários, ou vai ser difícil repassar honorários nossos, da contabilidade, para atender essas novas demandas. A gente vai ter que ser eficiente para aprender isso. Agora, por outro lado, quem faz assessoria fiscal, cobra por tarefa, cobra para fazer esses trabalhos especiais, eu acho que vai ter uma grande oportunidade aí para as empresas de consultoria, para empresas de auditoria, para as empresas de contabilidade, para esses novos trabalhos, para fazer o compliance fiscal aí para o mercado e para os seus clientes. Então, os contadores têm que ficar bem atentos de como abordar isso junto aos seus clientes, junto às suas empresas, e mesmo nas empresas grandes. Vai ter que aumentar a estrutura, a gestão, não, você se vira com o pessoal que você está aí, né? Mas a gente vai ter que trabalhar com sistema, trabalhar com especialistas, vai ter que contratar assessoria, as empresas grandes vão ter que fazer isso. E as empresas vão ter que dar essa continuidade para atender todo o compliance aí exigido, né, Marta? E uma última reflexão que eu queria trazer aqui,
Eu achei legal isso você falando, eu comecei a pensar em outros, de uma forma mais ampla, dentro do que você está falando, na cadeia de suprimentos, né? Porque quando a gente fala de... Essa palavra sustentabilidade, ela é super antiga, parece que a gente estava, né, quando começou a falar de ESG, parecia que era algo novo, mas não é. Então, assim, quando a gente fala da empresa ser sustentável, você tem que entender ela em toda a sua cadeia. Então, uma grande empresa, ela trabalha com pequenas empresas e ela tem uma responsabilidade para que a coisa aconteça. Para ela ser sustentável, não interessa se o fornecedor dela quebra e ele faz algum tipo de produto importante para ela, ela também vai ter problema. Então, a responsabilidade é de todos. E aí a gente entregou o ano passado, na NEFAC, o primeiro prêmio ESG. E o que nos chamou bastante atenção na nossa empresa destaque, que foi a Suzano, e eu como membro lá da comissão, a gente discutindo na nossa comissão, o que chamou bastante atenção foi exatamente isso da cadeia de suprimentos. Porque a Suzano, ela comenta, por exemplo, se um fornecedor não está em compliance com aquilo que ela tem de diretrizes ou de regras internas, ela não cancela o contrato. Ela vai conversar com esse fornecedor para tornar factível que ele esteja compliance. Ou seja, é como se ele dá um aviso, mas não é só um aviso, né? Não é aquela coisa de eu preciso obrigar. Não, ele tem que seguir a minha regra, senão ele não vai ser meu fornecedor. Muito pelo contrário. Será que esse é o caminho? Será que esse exemplo da Suzano, nesse sentido de humanização, mas de sustentabilidade de uma forma geral, será que esse é o caminho que a gente tem que, como entidades, convencer as empresas, as grandes empresas, da responsabilidade que elas têm com o sistema como um todo e nessa humanização? É uma pergunta sem resposta, né? Mas é uma reflexão mesmo, Antônio. Eu acho que sim, né? Esse é o ESG do ESG, né? Porque, de fato, é uma empresa que está preocupada com a questão, né, da cadeia como um todo e não só com cumprir os seus requisitos ESG para poder aparecer bem num relatório num relato integrado. Quando, de fato, você pensa na cadeia como um todo e no impacto que isso pode ter na sua cadeia de suprimentos e faz uma opção de ajudar e de qualificar os seus fornecedores que não estão aptos a isso, eu acho que isso, de fato, é um caminho muito interessante, porque se você for pegar outras empresas que, dentro dos requisitos de ESG, só podem contratar empresas que também tenham práticas de sustentabilidade, e você começa a cortar fora da sua cadeia de suprimentos todos aqueles que não atendem, que ESG que você está praticando, de verdade, né? Porque essas empresas não estão ali, não são irregulares, não são más empresas, não têm um produto ruim, elas não estão atendendo a um requisito que elas precisam e que você pode ajudar, né, se você tem esse tipo de competência. Eu espero que todas as grandes empresas tenham esse tipo de prática, e como o João falou, eu acho que a disseminação da ESG para pequenas e médias virá através de cadeia de suprimentos. Assim como aconteceu com a LGPD, que as empresas começaram a exigir que seus fornecedores também tivessem LGPD por questões de cibersegurança, assim como a gente teve no passado o ISO 9000, né? Empresas que tinham ISO 9000 só contratavam empresas que também tivessem ISO 9000. Eu acredito que a disseminação das práticas ESG também virá via cadeia de suprimentos. Mas eu estou pensando, João, um pouquinho mais amplo também, não só no sentido de informação de sustentabilidade. Por exemplo, isso que a gente comentou de empresa do Simples, né? Então, se a empresa do Simples não foi interessante, o cara vai falar, não vou comprar de você porque você é do Simples. Ou será que a conversa seria melhor se essa grande empresa conversasse com esse fornecedor e junto pensasse na reforma tributária? Está sendo utópica demais a minha reflexão? Assim, a grande empresa sempre ela tem uma força maior na economia, ela leva um contingente de negócios atrás dela. Então, a responsabilidade da grande empresa para movimento de toda essa cadeia, claro que é muito mais importante. Mas, hoje, a pequena empresa, a média empresa, com o advento da disseminação da informação, hoje ela tem muito mais condições de também se adaptar mais fácil, de forma melhor, e está na ponta dos negócios com todas as tecnologias. Hoje não fica restrito ao grupo das grandes empresas. Claro que é importante para você
é importante para as pequenas e médias empresas estar prestando serviço para uma grande empresa, com valor agregado, com um negócio mais sustentável, um negócio mais a longo prazo. Mas você tem a oportunidade para a pequena e média empresa de fazer um pouco sozinha, se virar sozinho, né? Não ficar dependendo tanto da grande empresa. Mas a grande empresa que pensa aí na sustentabilidade, na humanização, no longo prazo, ela tem que tratar bem seu fornecedor, seu cliente, o fornecedor do seu fornecedor, e tem que dar essas condições, e não simplesmente exigir a regra, assim você está fora. Não, vamos se adaptar, prazo de adaptação, como você falou da Suzano. Então, a responsabilidade é essa. A grande empresa tem que estar no protagonismo, mas a pequena e média empresa também tem as condições todas de estar competindo de igual para igual aí nesse mercado na era atual, né? Que bom, né? Vamos lá, vamos ver como vai funcionar, né? Então, agradeço muito, mais uma vez aqui, João Carlos Castilho Garcia e o Antônio Carlos Souza dos Santos, pelo excelente painel. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Espero que o nosso público tenha gostado também. E vou convidar 2 membros aqui da NEFAC para entregar os brindes aqui para os nossos palestrantes. Marcos Grigoleto, diretor executivo Centro-Oeste, a Vera Elias, presidente regional do Rio de Janeiro, na verdade 3, né? Eu falei 2, mas são 3. E Guilherme, eu esqueci de mim, que eu também ganho, né? Moderadora. E Guilherme Paludo, diretor executivo do Paraná. Obrigado.